tempo. Bom dia! Bom dia com muito frio, com muita alegria, glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Como que tá a expectativa de vocês, meu povo? A gente tá com muita expectativa. Gente, hoje aqui, onde eu moro, amanheceu 6 graus. Dá uma olhadinha, amor, em Sumaré, como é que tá? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Shalom, shalom, pastora Lai. Vou colocar você como minha moderadora. Aleluia, sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus, amém? Gente, Sumaré também tá 6 graus. Sumaré 6 graus, tá? Mas a previsão é que a partir de amanhã comece já a esquentar, certo? Então, como eu disse pra você, o que você não pode esquecer de trazer agora para essa conferência? Uma mantinha para você forrar, para você sentar na oração da madrugada. Não pode esquecer um moletomzinho, uma térmica por dentro, aquelas térmicas, né? Aquelas calças térmicas que você põe embaixo, luva, um cachecolzinho, touquinha como essa, excelente, né, amor? Maravilhosa, tá? E sua ceia também, leva a ceia para você e leva a ceia para você abençoar alguém, amém? São 3 dias de ceia, 3 madrugadas. Então leva a sua e leva do amiguinho que talvez não vai vigiar. Tô orando para que vigie, tá? Mas no nome de Jesus, vai ser tremendo, vai ser sobrenatural. Se preparem para um tempo extraordinário, amém? Glória a Jesus. Ah, aí ó, cadê a vozinha? Já estão perguntando a vozinha. Você acha que eu mostro a vozinha ou não? Vozinha não acordou para oração não, né, Júnior? Não. Vozinha não acordou para oração não. Vozinha não acordou para oração não. Não. Vozinha diz que acorda todo dia. Vou mostrar ela pra vocês. Só um pouquinho que eu já mostro pra vocês. Ah, é, vó? Você tava lá escutando a oração? Você escutou o Gustavo orando? Oi? Você escutou o Gustavo orando? Escutei, tem hora que eu Aí ela, ó. Falou, oi, gente. Shalom, meu povo, povo de Deus. Um beijo pra vocês. Aí a vozinha chegou, gente. Chegando. Glória a Deus. Aleluia. Vozinha vai estar lá conosco, né, vó? Vou. Vozinha tá animada, vai estar lá com a gente. Animada, feliz. Vocês viram o manto? Gente, Tô aqui na casa da minha neta. vocês viram o manto que eu postei pra vocês? Eu postei esse manto ontem pra você, é uma música bem animada, que é Judá. Uau! Glória a Deus! Nós estamos muito animados. Agora, eu vou falar uma coisa pra você. Hoje eu vou postar uma música que da playlist essa que eu preparei pra conferência é uma das minhas top 3 das mais favoritas, tá? A de hoje, que eu vou postar pra vocês hoje mais tarde, é uma das minhas top 3 da favorita. É uma música poderosa, a letra dela é incrível, a letra dela é assim pra mim, eu que sou libertadora, que gosto de batalha espiritual, a letra dela pra mim é incrível, né? Ela mexe muito comigo, fala sobre unção. Então vocês fiquem atentos hoje ao louvor que eu vou postar mais tarde. Aí eu posto geralmente num perfil e o meu pessoal, minha equipe, posta nos outros, né? Então aí a gente consegue divulgar em todos os perfis. Então vocês se preparem, tá? Shalom, shalom, meus queridos. Shalom da Ju, Sara, Marineuza. Shalom, shalom, Maria, Lídia. Shalom, shalom, shalom para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido e transbordante da glória de Deus. Nós estamos com muita expectativa. Hoje, o apóstolo foi lá ontem, irmão? Ontem você foi para a estância? Não, ontem eu... Ontem o apóstolo não foi. Tá chovendo muito. Ontem estava chovendo bastante, mas ele já tinha ido, ele tinha ido final de semana levar algumas coisas para lá. Mas hoje ele está indo para lá já com boa parte do pessoal, amém? Glória a Jesus. Eu devo chegar amanhã na estância de tardezinha, já quase na hora do culto. Se eu chegar um pouco mais cedo é porque vai ter um compromisso lá, né, amor? Sim. Tem um negócio que a gente tinha que fazer lá. Então vai ser um tempo assim extraordinário. Gente, a gente está com muitas expectativas. Você que não
conseguiu fazer sua inscrição no presencial, você consegue fazer ao vivo. Se eu não me engano, o ao vivo é só até amanhã ou é até hoje. Você sabe até que dia? O quê? Para comprar a transmissão? A transmissão. transmissão. Até amanhã, se eu não me engano. Tá, eu acho que a transmissão você consegue ainda comprar até amanhã. Vai ser sobrenatural. Gente, eu preparei para vocês algo assim avassalador. Vocês vão ter as palavras da madrugada, né? Vai ter aí o profeta Federico, a pastora Bruna, a pastora Disângela, vão trazer 3 maná quente assim do céu, um para cada dia. Vai ter a oração da madrugada, vai ter atos proféticos. Então assim, né? Tem dentro da plenária, tem sala profética, tem muita coisa que foi preparada. Os nossos líderes se consagraram demais, muita intercessão, muita oração, muito jejum. A intercessão ainda vai até o dia de hoje. Eu acho que eu acabei mandando errado ali para o nosso designer, ele colocou que acaba hoje 25 do 4, acho que eu mandei errado. Mas na verdade acaba 4 horas da manhã a nossa campanha de intercessão. E aí depois nós voltamos à oração da madrugada, que vai ser lá dentro da conferência. E aí a gente vai tentar transmitir para vocês ali, né, na transmissão ao vivo. A transmissão ao vivo vai transmitir a oração da madrugada, né? A gente vai tentar transmitir. Tudo depende da conexão da internet. Exatamente. A oração da madrugada a gente vai tentar transmitir para vocês, tá? Por quê? Porque a internet ali não é muito legal. Não é um ambiente controlado, né? Mas a transmissão online, ao vivo da conferência, é mais sobre o que acontece dentro da plenária, porque na plenária a gente tem internet, tá bom, gente? Então eu já estou avisando vocês aí, mas a gente vai fazer todo o esforço do mundo para gravar todos os bastidores, gravar tudo o que acontece, principalmente o culto de amanhã, tá? Já vou pedir para a mídia ficar atenta e tentar conseguir, né, gravar, né, amor? Amanhã, transmitir amanhã. Amanhã, gente, amanhã de entrada para quem chega amanhã. Amanhã às 19 horas nós temos um culto. Eu não sei bem qual, agora eu esqueci, tá? Que eu tô a 1000 por hora, mas se eu não me engano, a janta amanhã é das 6 até 8 horas. Então, você que chegou ali, janta rapidinho e desce pro local aonde tem o culto, para você sentar ali, já ficar esperando o culto. Vai ter um culto sobrenatural, vai ter um culto poderoso. Eu preparei uma palavra, é um derramar amanhã. Então eu vou falar uma coisa para você. Aquilo que você falou assim, acho que sábado a glória, não, amanhã já começa com glória, amanhã já começa com unção, amanhã já começa, amanhã, tá? Eu geralmente faço uma palavra de quê? Eu faço uma palavra no primeiro dia de cura interior, mas amanhã não é. Amanhã eu falei assim, Espírito Santo, será que essa palavra aqui não é a última? Ele falou, não, essa aqui é a primeira. Então, nós vamos abrir amanhã, tá? O evento assim, vamos abrir assim, digamos, com uma pregação poderosa. Eu ainda questionei, eu falei, Espírito Santo, esse nível de unção, esse nível de pregação, será que não é lá para sábado, não é lá para a tarde? Ele falou, não, é para esse começo. Então, eu quero que vocês se preparem, porque eu fui aqui comentar o que eu ia ministrar, a glória de Deus desceu na mesa da minha casa, só deu Gustavo chorando. As meninas estavam aqui, as meninas começaram a chorar, o nível de glória desceu. Eu falei, aí ela disse, gente, você tá assim aqui, imagina na pregação. Eu falei, gente, então aguenta, tá? Existe uma nova unção sobre esse ministério, existe um novo nível de revelação, então vocês se preparem, tá? Tudo é para acontecer às 19, tá? O culto, né, amor? É para acontecer às 19. Então, provavelmente, às 19 vai começar ali o louvor. Acredito que a palavra até 19h20, 19h30 comece. Amém? Tá? Gente, lembrando vocês mais uma vez, não esquece um moletom, uma touquinha, uma luvinha, porque é frio lá fora, a gente faz fora, no gramado, ao relento, porque é mais emocionante, porque a gente quer fazer assim e fica lindo, tem fogueira, é maravilhoso, amém? É um tempo extraordinário, não esquece de levar essas coisas para você não passar frio, não esquece, tá? E não esquece de levar sua ceia, de levar uma mantinha para você forrar também, amém? Glória a Jesus. Aleluia. E quem tá em casa também vai receber, tá? Se você tem fé, se você gerou, você vai receber também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, abra comigo Apocalipse de número 3. Amém? Apocalipse de número 3 e vamos orar para nós começarmos. Aleluia. Feche os teus olhos.
Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu venho aqui, Senhor Deus, te glorificar, Senhor Deus, por essa live, por esse devocional, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, por tudo aquilo que o Senhor vai nos dar, Senhor Deus, nesses próximos dias, Pai, da Tua glória, Senhor Deus. Pai, nós clamamos, Senhor Deus, pela Tua intervenção sobrenatural, Pai, nos nossos devocionais, nas nossas madrugadas, nessa conferência. Pai, que toda a honra, que toda a glória, Senhor Deus, que todo o poder, Senhor Deus, seja derramado de uma forma poderosa, em nome de Jesus, Senhor Deus. Pai, eu te glorifico por esse devocional, que o Senhor abre as janelas dos céus de revelação, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Abra comigo agora Apocalipse, capítulo de número 3, amém, aleluia, Apocalipse de número 3, hoje nós vamos ler aqui, Apocalipse de número 3, ontem nós lemos Apocalipse de número 2, e aí no Apocalipse de número 3, nós vamos começar agora, tá? Deixa eu só ver aqui, gente. Apocalipse de número 3, nós vamos ler do 1 ao 6, ok? É uma exortação à primeira igreja, que é a igreja de Sardes, tá? Então o que diz aqui? Escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, Jesus, tá? É Jesus que está falando. Ele também tem os 7 Espíritos de Deus e ele também tem as 7 estrelas, amém? As 7 estrelas, tá? São os anjos da igreja. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha que forte. Gente, essa carta não é para aquele tempo, é para agora. É para nós que somos cristãos. Amém? Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo em suas ações, vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Como as ações de Sardes não atendem com os requisitos de Deus. Não atende com a expectativa de Deus. Lembre-se do que ouviu e do que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza e arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam as suas roupas com o mal. Eles andaram comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida e confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Agora no 6. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Por isso que eu falo para você, as cartas às igrejas em Apocalipse, elas também me traz muito essa linha profética de que o Senhor Jesus remete a uma variedade de tipo de cristão. Então aqui está falando de alguém que antes, no começo, estava vivo, mas agora adormeceu espiritualmente. E quem que é esse tipo de pessoa? Vamos trazer agora para o âmbito de uma classificação de cristão. O crente, né, o crente tipo Sardes é aquele crente que no começo começou jejuando, começou louvando, começou acordando às madrugadas, começou lendo a palavra, só que ele continuou na fé, mas ele se apagou. Ele parou de fazer, ele parou de se consagrar. Então, olha só como que começa essa carta, né? Cadê? Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ou seja, você parece estar avivado, você parece ser um homem ou uma mulher pentecostal cheia de fogo, mas você está morto. Então, por isso que eu falo, as 7 igrejas remete para mim também 7 tipos de cristão, tá? Então, vamos lá. Qual que é o diagnóstico que Jesus traz sobre Sardes? Então, Sardes carrega um nome bonito,
uma fachada viva, uma reputação consolidada. Mas aos olhos do Senhor, é uma igreja que está morta. Ou seja, hoje a gente tem muitas igrejas que estão cheias de pessoas, mas vazias de Deus. Estão cheias de ministérios, de coisas, parece um clube, mas estão vazias de Deus, tá? Sardes, olha o diagnóstico, segue funcionando, ministra, canta, ensina, mas sem a presença genuína do Espírito Santo. É uma igreja embalsamada com aparência de glória, mas sem fôlego de vida, mas sem a presença do Espírito Santo, sem o mover sobrenatural de Deus, tá? E qual que é o confronto que Jesus está trazendo aqui para a igreja de Sardes? Hipocrisia espiritual. Você está vivendo de aparência, Sardes. Você tem fama de estar viva, mas está muito morta, tá? E você está vivendo de aparência de um passado onde você esteve viva. Você já foi avivada, Sardes. Você já esteve na presença, você já queimou na unção, mas agora você não está queimando mais. Agora você não ora mais, agora você não busca mais. Isso é do passado, mas você está vivendo ainda com essa aparência. Você é hipócrita. Né? E outro confronto, a passividade, deixou a vigilância, adormeceu enquanto o inimigo invadia. Ou seja, no começo era avivada, orava, jejuava, buscava, só que aí agora tá morta. E o que é a igreja morta? É a igreja que parou de orar, é a igreja que parou de se consagrar, é a igreja que parou de buscar. Querido, você sabe por que você é tão sensível à presença do Espírito Santo? Você sabe por que você se arrepia quando alguém tá falando de Jesus? Porque você tá vivo. A lenha, todo dia tem lenha queimando aí. Então, quando alguém tá testemunhando, quando alguém tá pregando, essas lenhas são lançadas sobre a sua fogueira, que é o teu espírito. Ali você arrepia, ali você lagrimeja, ali você sente a presença de Deus. Mas Sardes já foi assim, não é mais. Sardes está vivendo ainda daquela glória passada. Sardes lembra dos milagres que aconteceu lá atrás, porque parou de ver milagre, parou de ver libertação, parou de ver o sobrenatural, porque parou de buscar, parou de se consagrar, continua na presença, mas parou de mergulhar. Então Sardes é a pessoa que entrou na presença, se avivou, jejuava, orava, mas ficou o quê? Morta. Se adormeceu, se acomodou, foi para a zona de conforto. Vai na igreja, né? Lê ali com o pastor na igreja, mas parou de buscar. Eu sei que vocês não são Sardes, amém? Vocês não são, porque vocês são buscadores crônicos da presença de Deus. Então, Sardes deixou de vigilar. Queridos, o diabo manipula muita gente dentro da igreja. Não pensa que o diabo quer tirar da igreja. Na verdade, o diabo, ele quer trazer cegueira, o diabo quer trazer surdez espiritual. E o diabo, ele gosta de trazer as pessoas para mornidão, ok? Então, Sardes também leva um confronto que é uma igreja que tem uma aparência espiritual, mas não tem raiz. Tá vivendo o quê? De uma espiritualidade, tá vivendo, parece que é avivada, mas não é, tá? Lembra o que você recebeu no passado, Sardes, tá? Lembra o que você... Olha só, vamos aqui no 2, tá? No verso 2. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Sardes, no começo você foi avivado. No começo você foi avivada. Você jejuava. Algo ficou ainda dentro de você, mas até isso está morrendo. E se você não cuidar, eu vou vir como um ladrão. É o que Deus está falando para a igreja de Sardes. E hoje nós estamos falando aqui de um tipo de cristão, gente. Nós precisamos trazer para hoje. Será que eu não estou ficando como Sardes? Será que... Gente, a pessoa que só conta o mesmo testemunho é porque ela não vive mais testemunho. E Deus, ele sempre está fazendo algo novo, tá? Mas para isso você precisa estar vivo e não morto, tá? E qual que é a chamada profética? Qual que é a chamada, a exortação aqui? Chamado ao arrependimento. Sardes, se arrependa. Fortalece o que resta dentro de você, tá? Se arrepende, Sardes. Se levanta, se posiciona. Então aqui, ó, agarre-se a isso. Agarre aquilo que ainda tem. Um pouco de chama que ainda tem dentro de você. E se arrependa. Amém? Então, gente, essas 7 igrejas é uma baita de uma reflexão. É 7 tipos de cristão, tá? Vamos lá.
qual que é a promessa para Sardes? Os fiéis serão vestidos de branco, símbolo de honra e santidade. Mas olha só, Jesus está dizendo que, no entanto, não são todos os de Sardes que estão aqui. Tem alguns que guardaram, tá? Tem alguns que guardaram. Ó, há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Então quer dizer que aqueles que estão mortos mancharam as suas roupas no pecado. E por isso que não estão vivendo o avivamento. Por isso que não estão nesse relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Então, qual que é a promessa de Jesus? Você vai ter uma veste branca. E, gente, a veste branca é símbolo de honra e de santidade. Por isso que eu, depois da ceia, todo dia eu falo: Senhor, mantenha o vestido da noiva branco. Mantenha nossas vestes purificadas. Pecar, gente, a gente é pecador todo dia. De alguma forma a gente vai pecar, mas quando a gente pede perdão para o Senhor, a gente faz um reset. A gente cancela aquele boleto que foi gerado em menos de 24 horas. Tá? E isso faz toda a diferença para que o diabo não abra uma brecha. A brecha, ela não é aberta do dia para a noite. Ela custa um tempo. Ela tem que se consolidar, ela tem que se tornar um altar para demônios, para se tornar uma brecha. Amém? Glória a Jesus. Então, o que mais que Jesus fala? Vocês vão ter os seus nomes preservados. Eu vou manter o seu nome no livro da vida, tá? E vocês serão confessados diante do Pai, diante dos anjos do Senhor, tá? Então, o que nós poderíamos tirar de Sardes e trazer para nós agora? Senhor, ressuscita a minha vida espiritual. Senhor, que o Senhor viva dentro de mim. Senhor Deus, eu quero mais unção, mais glória, eu quero, Senhor Deus, mais do teu poder, eu quero mais da tua manifestação, eu quero mais da revelação, eu quero mais intimidade com o Espírito Santo. Senhor Deus, eu não quero ter uma aparência de estar vivo, estar viva, mas estar morto. Senhor Deus, eu não quero ser uma pessoa que vive de aparência espiritual. Eu quero ser essa pessoa que abre a boca, o céu desce. Fala: Senhor, eu não quero aparentar ser, eu quero estar todo o tempo na sua presença. Então você vai falar: Senhor, eu estou como Sardes. Ressuscita a minha vida espiritual. Senhor Deus, eu já fui da oração. Senhor, eu sei que não é pra vocês, gente, isso aqui, porque vocês acabaram de sair da oração da madrugada. Senhor, eu já fui da oração, eu já fui de ler a Bíblia, eu já estive vivo, mas agora eu tô morto. Eu tô ressuscitando agora. Amém? Agora vamos para a igreja de Filadélfia. Eu quero profetizar que você é a igreja de Filadélfia. Amém? Vem aqui comigo agora, tá? Apocalipse 3, do 7 ao 13. Escreva essa carta ao anjo da igreja de Filadélfia, ou seja, ao pastor da igreja de Filadélfia. Ela é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Presta atenção. Esta mensagem daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. E que ele abre, o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos e os que se dizem judeus, mas não são, a virem prostrarem-se aos seus pés e reconhecer que eu amo você. Ou seja, em outras palavras, Jesus está falando: os seus inimigos, aqueles que têm caluniado e perseguido, eles vão ter que reconhecer quem vocês são e que eu amo vocês. Amém? Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu protegerei do grande tempo de provação. Vamos aqui? Eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo. Peraí, mas não está escrevendo sobre uma igreja? Um local? Não. Aqui está falando de um tipo de cristão. Vamos ler isso aqui de novo. Porque essa carta, cada carta para uma igreja, está falando com um tipo de crente. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo.
Peraí, mas tem uma igreja de Sardes em todo mundo? Não, tá falando do povo que vai ser arrebatado. Tá falando do povo que anda genuíno na glória de Deus. Tá falando do povo que vai ser levado na glória. Tá falando de mim e de você. Queridos, qualquer madrugada dessa é hora. Eu creio que o Senhor vai levar na madrugada. Eu creio que qualquer madrugada dessa o Senhor vai levar a gente, não piscar e não abrir e fechar de olhos. E eu protegerei do tempo da grande provação que virá sobre todo mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Ei, para quê? Deus vai pôr, vem uma provação, vem uma tribulação para pôr à prova quem? Os habitantes da terra. Mas Deus está falando, a igreja de Filadélfia não é a igreja de Filadélfia. Esse povo que tem a característica de Filadélfia, eu vou recolher antes. Eu vou tirar da terra. Não vai sofrer, não vai ser perseguido, porque é um povo que caminha comigo. E eu quero profetizar que você, igreja de Filadélfia, em nome do Senhor Jesus, apegue-se, venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna do templo do meu Deus, onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, vocês têm noção que não é só uma carta para uma igreja naquele tempo? Não. Aqui é Jesus falando para um tipo de cristão. Jesus falando assim, ei, você é fraco na sua força, mas você prevaleceu, você continua posicionado. Olha só. Você tem pouca força, talvez você tenha pouco recurso, talvez você não tinha capacidade, mas você continuou firme, você é muito perseguido. Olha só, aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos, que se dizem judeus, ou seja, os religiosos vão ter que se prostrar e ver que eu sou na sua vida e que eu amo você. Uau! Amém? Então vem aqui comigo. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negou meu nome. Qual que é o diagnóstico? Igreja pequena, aparentemente sem expressão, aparentemente talvez rejeitada pela sociedade. Uma igreja onde os religiosos perseguem. Essa é a característica da igreja de Filadélfia. Uma igreja perseguida, uma igreja que o diabo tem usado outras pessoas do meio religioso para perseguir e matar, matar com palavras. Que igreja é essa? Uma igreja que não tem estrutura, talvez não tem dinheiro, não tem palco, mas tem o quê? Fidelidade, tem temor, tem perseverança. Enquanto outras negociam seus princípios, ela segura a verdade com as mãos sangrando, tá? E aí, aqui não tem uma exortação, porque em Filadélfia não se achou o quê? Algo de errado, né? Jesus libera uma sentença. Eis que pus diante de você uma porta que ninguém pode fechar. A porta que o Senhor abre, tá? Não depende da mão humana. Então essa porta que está aberta para Sardes é a porta que ele abriu para você, porque você está na presença, porque você é ungido dele. E a porta é o favor de Deus, a generosidade de Deus. Queridos, você tem noção o que é ser a igreja de Filadélfia? É ter um céu aberto, uma coluna de fogo na sua frente. A sua palavra se torna decreto nas cortes celestiais, porque você se tornou um ventre de Deus. Eu vou pregar sobre o ventre profético. Então, você é a habitação de Deus, ok? Deus habita dentro de você. Então, o que Jesus está falando para Filadélfia? Existe uma porta aberta. Vamos aqui de novo. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Existe um favor sobre a sua vida que ninguém pode parar. Existe uma graça sobre você que ninguém pode negar, porque eu sou contigo. E você sabe, tá? Que Deus está falando com você. Você sabe que se você tem andado na presença, se você tem... Queridos, pede e o Senhor te dá. Bate e Ele responde. Vamos aqui comigo agora. E qual que é o alerta profético para a igreja de Filadélfia?
né? O alerta aqui profético é: guarda o que você tem, continua firme, tá? Não perca a coroa de fidelidade por distrações, por comparações ou por desgaste, né? Ou seja, continua na vigilância, continua na posição, tá? Essa aqui é a exortação, é o alerta, mas ela não tá fazendo nada errado. Mas, apegue-se o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Apegue-se ao que você tem é o quê? Não sai do foco. Não morda a isca de Satanás. Não se distraia em nenhum momento. Para você não perder o time. Para você não perder a janela profética. Para você não perder a intimidade com o Senhor. Amém? Agora vem aqui comigo. Você será coluna permanente no templo de Deus, tá? Terá 3 nomes escritos sobre si, o de Deus, o da Nova Jerusalém e o de Cristo. Amém? Então, ele será cidadão de meu Deus, a Nova Jerusalém, e também escreverei nele o meu novo nome. Você vai ter um nome da parte de Deus, vai ter um nome espiritual. Amém? O Senhor vai te dar, perdão, gente, não é nome da Nova Jerusalém, é o nome de Deus e o nome do Cordeiro. Então você vai ter um novo nome, tá? Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome, tá? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, à igreja. Então, quem que é Filadélfia? Ainda que você tenha pouca força, ainda que você é pequenininho, ainda que você, mediante tudo que você vê, você fala: não, eu sou tão pequenininho, eu sou tão pobrezinho. Jesus está falando aqui, ainda que você tenha pouca força, tá? Eu sou contigo. Então não solta o que você recebeu. E Filadélfia é fiel. Filadélfia, tá? Filadélfia é obediente. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. A característica de Filadélfia é a obediência. E eu quero que vocês peguem para a eternidade isso daqui, obediência. E quando nós obedecemos, há uma porta que é aberta que ninguém fecha. A obediência, ela destrava aquilo que às vezes pode estar travado na vida de muitas pessoas. Obediência. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu profetizo que você é a igreja de Filadélfia. Eu profetizo que você é a igreja de Filadélfia. Eu profetizo que você é o povo que Deus vai arrebatar, que Deus vai levar. E nós vamos sumir daqui. E esse povo vai ficar louco, querendo saber o que aconteceu. A obediência destrava destinos. Queridos, quando você anda em obediência, isso move o poder e a glória de Deus. Amém? Agora vamos para a Laodiceia, tá? Minha cara já diz tudo, né? Do 14 ao 22. Escreva essa carta ao anjo da igreja de Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Então você vê aqui, apóstolo, aonde que eu posso saber quem é Jesus? Lê as cartas, as 7 cartas de Apocalipse, e a introdução tá dando a revelação de quem é o Cordeiro. Ele é o Amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele é a origem da criação. Então Jesus, ele não apareceu lá depois que os profetas profetizaram. Jesus já era. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Amém? Sei de tudo o que você faz. Você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Olha o que Jesus está falando. Eu prefiro que você seja frio ou quente. Mas você não é um nem outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca. Você diz: sou rico e próspero e não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo. E então será rico. Volta aqui. Isso aqui é alguém que acha que não precisa de Deus.
acha que tem uma fé e acha que está tudo bem. É alguém que depende às vezes da sua área financeira, se agarra, né, aos status, à carreira, a pessoas, ao trabalho. Mas olha o que Jesus está falando. Você se acha próspero, mas você, olha só, que você não precisa de coisa alguma e não percebe que na verdade você é infeliz, miserável, pobre, cego, está nu. Eu aconselho você comprar de mim ouro puro. Só que o ouro do mundo espiritual não é dinheiro. O ouro do mundo espiritual não é dinheiro. É a presença, é a intimidade, é aliança, é constância, é transformação. Amém? Comprar de mim ouro puro, purificado pelo fogo, então será rico. Compre também roupas brancas, santidade, relacionamento, para que não se envergonhe de sua nudez. E colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Colírio é discernimento espiritual. E discernimento espiritual só vem sobre nós com jejum, com oração, com uma vida santificada. Não se tem discernimento espiritual vivendo no mundo, fazendo as coisas do mundo. Então, compre ouro, unção, intimidade. Compre ouro, unção, intimidade, presença, poder, a glória de Deus. Compre também roupas brancas, santidade, relacionamento com Deus diário. Compre também colírio. Colírio é discernimento espírito. Colírio é o que nos faz enxergar, o que nos faz ver além do natural. Eu preciso que você entenda que existe um mundo espiritual sobreposto sobre esse mundo natural. E por que às vezes eu falo, nossa, eu vejo uma capa sobre você, eu vejo uma armadura sobre você, porque você está vendo os dois mundos sobrepostos um sobre o outro, e você conseguiu ver numa fração de tempo o que está em cima daquela pessoa no âmbito espiritual. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você não ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e junto faremos uma refeição. Perdão, gente. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e junto faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com o meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas ainda, para a igreja de Laodiceia, há o que? Esperança. Então vamos lá. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna e uma igreja enganada. É uma pessoa que acha que tem dinheiro, que está tudo bem, que é feliz, que não precisa de Deus, tá? É esse tipo de cristão autossuficiente, que confia em dinheiro, que confia em coisas, que confia em pessoas. E aí Jesus vai falar assim, olha, você não é frio e você não é quente. Eu preferia que fosse um ou outro. Por quê, queridos? Porque se tem uma coisa que o nosso Deus preza em nós, é verdade. E a pessoa que fala, Deus, eu não dou conta de te buscar, eu estou indo para o mundo, mas eu não vou ficar aqui hipócrita te adorando, com um pé na igreja e outro no mundo. Então Deus prefere uma pessoa com caráter do que um hipócrita. Porque essa pessoa tem o caráter de falar, não dou conta de te buscar, estou indo para o mundo. Então, há mais prestígio, há mais resgate para uma pessoa que confessou que não consegue buscar Jesus, do que uma que se diz que é morna, porque é hipócrita. Então, qual que é o diagnóstico da igreja de Laodiceia? É uma igreja moderna, uma igreja rica, uma igreja que se sustenta pelo dinheiro, ou seja, é renomada, às vezes, né? Ou seja, mas é completamente cega. É uma igreja autossuficiente. E a igreja, querido, eu também estou falando de um tipo de cristão. Isso aqui pode remeter a um tipo de igreja que seja assim, que se apoia ao dinheiro, se apoia a relevância que tem, mas esqueceu de continuar viva e quente na presença de Deus, se tornou morna, tá? É aquela igreja que se autoelogia, ou seja, ou a pessoa, eu sou rica, eu estou bem, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, tá? Mas o diagnóstico é devastador, tá? E olha o que Jesus está falando, você é pobre, você é miserável, cego e você está nu. Ou seja, você é pobre porque a riqueza que você acha que é fundamental, lá no reino dos céus, lá não vale nada, tá? Você não leva essa riqueza para lá. Você é um miserável. Você
cego, você não tem discernimento espiritual. E você tá nu porque você não tá andando com a veste de santidade. Ei, o demônio não respeita. O demônio respeita a unção com santidade. Se você pode ter unção, e se você não está em santidade, o demônio vai te envergonhar. Ele manifestou por causa que tem unção na sua vida. Mas se você não estiver em santidade, alinhado com Deus, eu não estou falando em pecado, porque todo dia você vai pedir perdão pelos seus pecados. Tá? Mas se você não estiver com o cheiro de Jesus, com vida de oração alinhado, ele vai te envergonhar. Tá? Qual que é o confronto aqui? Autossuficiência espiritual. Eu não preciso disso, eu não preciso de ninguém. Materialismo disfarçado de bênção. Pessoas que só vivem atrás de dinheiro, de coisas, tá? Religiosidade sem fervor. Vai na igreja, é um ativista, está ali fazendo as coisas, mas não faz de coração, não faz sentindo, faz mecânico, faz de forma mecânica, tá? Glória a Jesus. Aí é uma pessoa que está dentro da igreja, mas Cristo está fora dela e fora da igreja também, tá? E aí essa pessoa nem percebe que é assim, nem percebe que está frita, mas não há transformação de vida, tá? E aí Jesus vai falar no verso 20, eis que estou à porta e bato. Ou seja, eis que estou à porta e bato. Jesus não está batendo na tua porta, ele está no centro do seu coração. Jesus está aqui, ele já bateu a porta para mim, ele já bateu na minha porta lá atrás. E aí eu convidei ele para entrar e depois ele nunca mais saiu. Mas Jesus está falando, eu não estou dentro de você, mas eu estou batendo na porta para entrar, Laodiceia. Eu não sou o centro da sua vida, mas eu estou batendo na porta para ser Laodiceia. E aí, olha só o que Jesus vai dizer aqui. Né? Então Jesus está lá batendo, tentando voltar. Não? Então assim, o que Jesus está falando? Olha, compra ouro refinado. Ouro, queridos, refinado. Deus sempre nos passa pelo fogo para provar a nossa fé. Deus fez isso para provar a fé de Jó. Então quando compre de mim ouro, o que é ouro? Tá na dificuldade? Deus vai ver como que você vai reagir. Abraão levou o filho dele para ser sacrificado. Então, a fé de Abraão foi passada no fogo e foi aprovada. Então, ele comprou ali uma porção grande de ouro na presença de Deus. Porque ele ali foi aprovado. A fidelidade dele, a intimidade dele foi aprovada. Compre vestes brancas. Vestes está falando de santidade. Está falando de uma vida relacional, de uma vida de intimidade. Compra colírio, que é discernimento espiritual. Porque, gente, tem muita gente enchendo as igrejas, mas não tem discernimento espiritual. Não tem malícia nas coisas. Não consegue ver o diabo nas coisas. Não é malícia, não tem astúcia de ver que o diabo tá ali numa proposta, tá ali num novo amigo, tá ali numa roda, tá ali numa conversa. Porque não tem discernimento na hora do jejum, tá? Então, o que Jesus pede para Laodiceia fazer? Compra ouro. Ou seja, vai ter que andar no deserto comigo, vai ter que ser provado para ser aprovado, vai ter que colocar vestes brancas, vai ter que se submeter a uma vida diária de busca, porque santidade, queridos, é uma pessoa que busca todo dia, é uma pessoa que renuncia todo dia a si mesmo, nega a si mesmo todo dia. E colírio é discernimento espiritual que você adquire com jejum, que você adquire com as renúncias que você faz para ter menos do mundo. Tipo assim, eu vou renunciar esse ano série e filme porque eu quero buscar mais de Jesus. Você vai adquirir mais discernimento. Porque você vai... O tempo que você ia gastar com entretenimento, agora você vai gastar com Cristo. Amém? Então aqui a promessa para Laodiceia é: arrependa-se. Ainda dá tempo. Você consegue se arrepender. Você pode se arrepender. Tá? Então, tem muitos aí que estão como Laodiceia. E Jesus está falando, estou batendo na porta, não sou o centro, mas eu estou aqui, estou batendo na porta. Então, como que nós podemos, orar em relação a isso? Senhor, purifica minha visão. Senhor, restitui minha fome espiritual. Senhor Deus, restitui minha aliança contigo. Senhor Deus, não me deixa viver no engano. Senhor, arranca de mim toda a mornidão, arranca de mim todo fogo estranho, arranca de mim toda a autossuficiência, arranca de mim todo o orgulho. Senhor Deus, me coloca, Senhor Deus, agora no centro da tua presença. Senhor Deus, não quero ser como Sardes, eu não quero ter uma aparência de estar vivo e estar morto. Eu quero ser vivo, eu quero ser uma labareda de fogo na tua doce presença todos os dias. Amém? Então, aqui nós temos 3 igrejas
sendo confrontadas como 3 tipos de pessoas, 3 tipos de cristão, certo? Então, os confrontos principais que a gente vai pegar de gancho aqui, não basta estar vivo, tem que estar aceso. E como que faz para estar aceso? Lenha todo dia, lenha todo dia, lenha todo dia, amém? Pouca força, né? Pouca força com fidelidade vence muito mais que uma estrutura sem presença de Deus. Eu sou pequenininho, mas eu tenho fidelidade com Deus. Aí tem gente que tem uma baita estrutura, tem gente que isso e aquilo, tem teologia, tem isso e aquilo, mas perdeu o fogo, amém? O morno vai ser vomitado, exposto e descartado. O frio ainda tem chance de Deus resgatar ele se pessoas se levantar, se posicionar. Mas eu não quero que você seja nem frio nem morno, eu quero que você seja quente, chama na presença de Deus, tá? Riqueza e posição nas cortes celestiais não se compram com o dinheiro dessa terra, com network, não se compra nas cortes celestiais. Você só compra quando você se torna oferta. Quando você se torna oferta, que você renuncia, quem perder a sua vida vai achar. Então, queridos, para você ter o ouro puro, um colírio novo, veste nova todo dia, você tem que ser oferta. Negar a si mesmo todo dia, se sacrificar orando, se sacrificar, e vai ser assim, e a batalha espiritual vai continuar todo dia, todo tempo, amém? Glória a Jesus. Então, não deixa ninguém tomar sua coroa, não deixa ninguém te distrair. Se você está hoje na posição que você está, talvez você lá atrás esteve, desviou, e hoje você está posicionado. É muito fácil o diabo tirar alguém da presença de Deus, só basta essa pessoa se distrair. Assim que uma pessoa começa a se distrair, o diabo tira. Só que o diabo, ele tira pessoas da presença de Deus sem elas perceber, porque ele tira milímetros a milímetros. O diabo não vem e puxa uma pessoa da presença de Deus, vai tirando, essa pessoa vai perdendo interesse, essa pessoa vai parando de jejuar, essa pessoa vai parando de orar de madrugada, essa pessoa vai parando de ter aquela vida que ela tinha, e aí daqui a pouco ela volta às suas práticas de pecado. A carne, queridos, ela tem que ser vencida todo santo dia, com jejum, com oração, com pregação. Você tem que bombardear o teu espírito de alimento espiritual, tá? Cristo, tá? Ele tá batendo na porta para que você volte a queimar na presença, você volte a estar vivo de novo, você volte a ser quem você já foi um dia. E esse confronto a essas 7 igrejas, né? 2 igrejas, né? Que a Pérgamo, a primeira igreja, a Pérgamo, existe uma exortação para ela suportar a perseguição, tá? E a Filadélfia existe elogio, que ela está exatamente como Jesus espera que ela esteja, amém? Então, quem que vai ser arrebatado? A igreja de Filadélfia, amém? Glória a Jesus. Então, como que você pode orar? Senhor, eu decido hoje viver queimando na tua presença genuinamente. Eu não quero mais viver de aparência. Eu não quero viver de religiosidade. Senhor Deus, eu não quero aparentar ser ou viver daquela glória que eu vivi lá em 2000 não sei quantos. Ou lá em 1900 não sei o quê. Senhor Deus, eu quero voltar a queimar todos os dias. Então aqui, Jesus está confrontando as 7 igrejas, tá? Com as 7 mensagens. São 7 tipos de personalidade, 7 tipos de essências de igreja. Nós encontramos essas essências no dia de hoje. Nós encontramos cristãos que são assim. Tem cristão que é Filadélfia, tem cristão que é perseguido e suporta cada humilhação. Tem cristão que é Laodiceia, tem cristão que é Sardes, tem cristão que está na presença, mas está tolerando Jezebel. Amém? E o que eu posso dizer aqui para você? De tudo isso, guarda o que você conquistou. Todo dia eu penso, como foi difícil chegar onde eu cheguei. Como foi difícil viver todo o meu processo de libertação. Eu vou retroceder? Jamais. Porque foi uma construção, foi uma história, foi dores, lágrimas, jejum. Aí você vai retroceder? Então guarda o que você conquistou na presença do teu Deus e diz assim: Senhor Deus, se for para retroceder, me tira da terra. Não me deixa viver.
Porque, Senhor Deus, eu não suportaria passar por esse processo. E quem garante que se você sair da presença de Deus, você volta? Quem que garante isso? Porque quando um demônio sai, cada um que saiu volta com mais 7. Quando você cai e vai para o mundo, aquilo que você fazia, você volta a fazer pior. Amém? Então eu quero que você hoje pega uma chave. As introduções da igreja, das igrejas aqui, tanto no capítulo 2, tanto no capítulo 3, revela o Cordeiro. Isso ajuda a aumentar a sua autoridade espiritual. Então dá uma lida na introdução, tá? De quem é o Cordeiro. Isso aqui é revelação pura do Cordeiro. Isso aqui é revelação de quem é Jesus. Você entende que Jesus não é só um Cordeiro que foi um plano B. Não, o Cordeiro, ele estava na fundação, ele é a criação, ele é o Verbo, ele é o Filho de Deus. Tirou o pecado do mundo. Então, antes de Deus fazer todas as coisas, o Cordeiro já havia se entregado. O Cordeiro já havia aceitado a missão. O Cordeiro nunca foi um plano B. Amém? Glória a Jesus. Amanhã nós vamos ler o capítulo de número 3, tá? E aí depois nós vamos dar uma pausa até acabar a conferência, porque aí na conferência vocês vão desfrutar de um devocional que provavelmente vai ser alguém que vai estar pregando ali. A pastora Ed, Fred, a pastora Bruna vão pregar uma palavra poderosa. E aí vocês vão se alimentar disso daí. Depois a gente volta na madrugada do domingo para segunda comigo normal online, tá bom? Certo? Glória a Jesus. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Aumenta as suas expectativas. Amém? Glória a Jesus. Um beijo no seu coração. Que o Senhor possa te sacudir, tá? De uma forma especial nesse final de semana na nossa conferência. Vem com o odre bem grande em nome de Jesus. Beijo. Amo cada um de vocês.